Olá, gente. Vamos então para o último dos vídeos que nós estamos fazendo. O vídeo antepenúltimo foi uma complementação à leitura do Koselleck, né, trazendo já um outro olhar, que é o olhar da história cultural. Depois nós tivemos o vídeo de apresentação da Sandra Jatahy e a forma como ela foi importante no debate que foi proposto por mim, por exemplo, na minha tese, e agora uma leitura pontual e rápida do texto proposto, né? Infelizmente vocês só têm o capítulo, né? Aqueles que tiverem possibilidade de ter acesso à obra completa, eu recomendo, até porque a primeira parte desse livro, na introdução e no capítulo 1, há elementos ali fundamentais, que eu acho que seriam muito válidos para todos vocês, para todos nós, né? A Sandra Jatahy, ela faz uma comparação alegórica, né, usando uma linguagem bastante poética, bastante lírica, entre o homem como criatura e como criador. Como criatura porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, no mito do Gênesis, né, nas mãos do Criador, a partir do barro moldado. E aí aquilo que inicialmente é barro se transforma depois em rocha, em pedra, e é da pedra que se constrói então os lugares em que o homem vai viver, né? E aí entra uma questão interessante, porque há uma inversão de papéis. O homem que é criatura se transforma no homem criador, porque a cidade é fruto da mão humana e não da mão mitológica, da mão divina, né? É a mão humana. E se a cidade se transforma, é porque há uma aspiração do homem pela transformação. Isso, para mim, é o mais importante, e o que carrega de valores materiais, né, mesmo que simbólicos, e não somente simbólicos, concretos também, isso que nós estamos falando. Ou seja, a cidade, ela não é apenas o lugar em que o homem vive e sofre, mas é o lugar idealizado por ele. Se é consciente ou não, é uma outra questão, tá? Mas vamos pensar então um pouquinho a respeito do capítulo escolhido, né? Eu escolhi alguns pontos para a gente analisar. O primeiro ponto é a ideia de Paris como uma cidade símbolo da modernização. O próprio livro da Sandra Jatahy, como a gente percebe aqui na capa, fala de outras cidades, né, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, mas Paris se transforma na primeira a ser trazida como modelo para ser utilizada por outros. Se a gente for olhar, por exemplo, as cidades modelos, as cidades construídas, né, imaginadas, pensadas no Brasil e no mundo, quase todas elas trazem elementos, cidades dos últimos 150 anos, trazem elementos que foram primeiro implementados lá em Paris. A ideia de avenida, a ideia de praças, a ideia de espaços para o transporte, não apenas em detrimento, mas em acréscimo ao uso do ser humano daqueles espaços, né? Isso tudo começa em Paris e depois se espalha então para as outras cidades. Então o primeiro ponto aqui é a ideia de que Paris é a cidade símbolo. Isso é percebido já na página 29, na página 30, bem no início, né, do texto dela, né? E tem até um trecho aqui que eu gostaria de lembrar aqui, de falar para vocês, que ela diz o seguinte: olha, talvez não se tenha escrito tanto sobre uma cidade como sobre Paris. Se afinal os estudos urbanos tiveram seu início na Inglaterra, por que a capital da França e não a gigantesca Londres se tornou um lugar emblemático da metrópole revelada no século XIX pela eclosão do capitalismo? Não nos referimos apenas ao que se tem escrito sobre a cidade no âmbito do conjunto das ciências humanas, ao qual agregamos os trabalhos de urbanistas junto aos dos historiadores e sociólogos, de tema de pesquisa e objeto de reflexão. Ou seja, não só daqueles que pensam do ponto de vista acadêmico, profissional, científico, mas também daqueles que pensam do ponto de vista do imaginário, do símbolo, né, do lado místico do olhar das coisas, né, como os poetas, os pintores, os escritores e depois os fotógrafos, né? Todos eles, os pesquisadores e os não pesquisadores, né, olham para Paris com esse olhar de que ela é o lugar modelo, né? Até porque, se a gente for pensar bem,
a região urbana central da cidade, tanto de Paris quanto de Londres, essas duas regiões passaram por processo de transformação. Mas Londres não conseguiu fazer uma transformação tão ampla e tão visível quanto Paris conseguiu. Tá? E certos experimentos que foram feitos em Paris foram pela primeira vez utilizados em Paris. E depois disso, então, se espalhou pelas outras cidades. O segundo ponto que ela analisa, que para mim é um ponto importante, né, é aquele que, de certa forma, organiza a forma como a gente pensa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Paris se tornar um símbolo de uma ideia de modernização insere a própria ideia de modernização no contexto maior que nós estamos falando de modernidade como um símbolo. O símbolo significa uma representação de algo, né? Paris não é só a representação no sentido de ser uma cidade construída de acordo com a necessidade que se tinha, mas ela também se torna um fetiche na medida em que quase tudo que se aspirava em relação a Paris não chegou a se concretizar. E aqui entra, né, na questão do papel do subconsciente, a ideia de que o fetiche, ele é aquele que foge da normalidade, né? Freud explicaria muito melhor do que eu, obviamente. Mas o fetiche, ele está em linha com a ideia de que quase tudo que nós pensamos hoje, toda a preocupação que a gente tem em relação ao futuro, em relação a questões profissionais, aspirações religiosas, aspirações culturais, aspirações familiares, quase tudo tem a ver com uma certa fetichização, acho que a palavra é essa, né? Do modo de viver o mundo, do modo de se instalar no mundo, de se relacionar, né, na comunidade que nos cerca. Paris, ela se torna parte disso, né, desse processo. A aspiração maior de uma vida que representasse, né, uma simbiose entre a técnica, entre o processo de emancipação das ideias e o processo de transformação do mundo do trabalho pós-revolução industrial, né? Talvez nenhuma cidade tenha conseguido primeiro representar tudo isso de uma única vez como Paris. Tá? E aí é óbvio que nós não podemos esquecer que se Paris ela é esse símbolo da modernidade e ao mesmo tempo parte dessa fetichização do mundo, ela não é uma única cidade. Porque ninguém vive uma única cidade da mesma forma, né? Cada pessoa vive o seu lugar a partir da sua experiência, né? É nesse sentido que a Sandra Jatahy, por exemplo, a partir da página 31, ela vai descrever o aspecto polissêmico da cidade, né? Como polissêmico, a gente está falando em muitos significados, essa que é a questão, né? Olha só o que ela escreve: ora, a Paris mítica e fantasmagórica é polissêmica e polifônica, tal como a modernidade que lhe dá sustento. Ao longo do século XIX, Paris experimentaria toda uma gama de transformações ligadas ao desigual desenvolvimento do capitalismo francês. A cidade decuplicou sua população, atingindo a extraordinária cifra de 1 milhão de habitantes ainda em 1870. Diversificou-se o parque produtivo, redesenhou-se o espaço urbano, etc, etc. E em seguida ela vai falar: nesse contexto francês em transformação, em que formas arcaicas e novas se entrechocavam e valores do progressismo se entrecruzavam com as da tradição, Paris era, por excelência, o teatro desse processo da modernidade. Então, alguns são os autores da modernidade, outros são os que sofrem o processo da modernidade. É nesse sentido que cada um olha para a mudança em Paris e vê de uma forma bem diferente da outra. E aí, para a gente pensar essas mudanças todas, a gente precisaria, obviamente, voltar, e isso a gente não vai fazer porque não é nosso interesse, né? O objetivo nosso é outro, voltar para perceber a forma como aquela cidade
ela se constituiu, né? Pensar a Paris dentro de um processo, desde a construção de uma fortaleza no século VIII, século IX, né? Passando por toda a mudança medieval até chegar à época moderna e contemporânea, e perceber que todo esse processo de transformação foi de uma adaptação lenta, né, a toda a necessidade que se tinha. Chegando na modernidade, então, na época contemporânea, se percebe que a transformação ela se acelera. É nesse sentido que a gente chama isso, ou melhor, que Baudelaire chama, e a gente então analisa a partir dessa perspectiva, né, a ideia de transformação da cidade. Modernidade. Modernidade, mudança rápida, mudança profunda e mudança permanente, né? Paris não se torna mais a mesma depois desse processo todo que ela passou. Indo para a parte final, eu quero levantar aqui 3 pontos que eu considero importantes. A primeira é a relação entre modernização e urbanização, né? Ou seja, o mundo em transformação da Revolução Industrial, ele vai exigir uma nova conformação da distribuição das populações, né? Ou seja, uma distribuição demográfica. As pessoas que estão no campo, elas vão ter que ir para perto dos lugares da produção. Nesse sentido, os aglomerados urbanos vão crescer e novos vão surgir, né? Não apenas as grandes cidades vão se inchar, mas cidades satélites vão surgir, cidades dormitório, cidades industriais, enfim, vão surgir ao redor desses lugares de produção. E aí, então, novas formas de viver vão surgir, né? Por isso que há uma relação muito grande entre a modernização no sentido de transformação e a urbanização no sentido da aplicação dessa transformação ao lugar em que se vive, né? É óbvio, como eu já falei, que a transformação não é só do ponto de vista estrutural, físico, mas também dos modos de viver nesses lugares transformados. Nós não podemos esquecer que há todo um conjunto de normas e regras que vão constranger, de certa forma, os cidadãos a viver de acordo com esses novos princípios. Sob a alegação médica, sob a alegação as mais variadas, as alegações as mais variadas, mas principalmente a alegação médica, né, de que era necessária uma transformação por conta da sanitarização, da necessidade, por exemplo, da criação de redes de esgoto, de redes de distribuição de água, de redes de iluminação. Então, as cidades vão adquirir, né, como de acordo com um geógrafo importante, que tem um texto interessante sobre o assunto, vão adquirir a característica da grelha, aquele negócio quadradinho, parecido com hashtag, né, em que os bairros vão se transformar a partir dos bolivares, a partir dos quarteirões, né, arrondissement, que é como se chama lá em Paris, para facilitar não só o viver, mas também a locomoção. As pessoas tinham que sair facilmente de suas casas e irem facilmente para os seus locais de trabalho. Ao mesmo tempo, a cidade precisava permitir que o poder público tivesse controle dessas populações cada vez maiores. Ora, sair de 80, 90 mil para 1 milhão em pouco mais de 2 séculos, isso é um desafio muito grande. Então era necessário que houvesse uma locomoção. Principalmente a partir de 1848, quando, na chamada Primavera dos Povos, né, as revoluções, as barricadas mostraram que era fácil fechar uma cidade descontrolada, desordenada, né? O exército não entrava. Com avenidas largas, com bulevares, com praças amplas, né? Era fácil para o exército tomar conta de qualquer lugar. Enquanto que anteriormente, algumas poucas barricadas, se fosse hoje em dia, né? Alguns poucos pneus queimando nas encruzilhadas e esquinas, e não se tinha mais como o poder público ter acesso a esses espaços. O próximo ponto é a ideia de que uma cidade ela possa ser neutra, que ela não representa as aspirações sociais, culturais e, sobretudo, políticas daquele que planeja, né, ou daqueles que planejam a cidade. Isso é um mito, né? Assim como, né, ao se pensar a cidade, é necessário pensar um conjunto de novas normas que demonstrem a necessidade de mudança de hábitos e comportamentos. Esses mesmos hábitos e comportamentos, muitas vezes, acabam sendo constrangidos a seguir uma certa direção
por conta de um olhar sobre a cidade. E esse olhar, ele tem muito claro que é o olhar urbano burguês, tá? Olhar urbano burguês, a nova burguesia que enriquecia e que era a representativa desse capitalismo industrial, essa burguesia agora também transformava os espaços urbanos à sua imagem e semelhança, né? Esse discurso urbanista da cidade projetada e organizada, da cidade que faz com que cada coisa tenha o seu lugar específico, de facilitação de acesso, etc., é o discurso urbano, liberal, mas ao mesmo tempo conservador. Conservador por quê? Porque é facilitador dos processos de apropriação dos espaços e de controle social, de políticas de controle social, sobretudo. E, finalmente, então, é óbvio, gente, que nós não podemos esquecer que nós estamos indo aqui rapidamente, apenas por conta do tempo, mas que a gente poderia falar sobre muito mais coisas. Mas isso eu acho que vocês lendo o texto e fazendo o fichamento, vocês vão conseguir. Eu quero, finalmente, pensar aqui um ponto que eu acho que vocês devem levar em consideração, e vendo depois as imagens que eu mandei também para vocês, acho que ficará mais fácil para vocês organizarem esse tipo de construção, né? De construção mental e intelectual. Ora, a Paris que se metamorfoseia, isso aqui é página 69, e muda a cada dia, é uma faceta inexorável daquilo que se chamaria o progresso do século, e que tinha na metrópole o seu espaço preferencial de realização. Fascinado pela cidade, Balzac aponta a transformação que a mesma sofre, em meio às demolições e à abertura de ruas. O período haussmanniano viria exacerbar este processo, mas nem por isso as intervenções feitas deixaram de marcar profundamente a fisionomia da cidade. Olha que coisa interessante que nós vivemos aqui, que nós lemos aqui, melhor dizendo. Balzac, ele era um crítico das mudanças. Ele era alguém que estava desolado porque ele não podia mais fazer aquilo que ele fazia. O flâneur, aquele que andava pela cidade, o boêmio que conhecia cada espaço e cada canto e cada antro da cidade, já não era mais tão convidativo assim, né, para andar pela cidade. Já não era mais tão interessante andar pela cidade. Pelo contrário, as novas normas de ocupação da cidade eram normas que se voltavam contra esses estilos de vidas que o Baudelaire, ele de certa forma, ele representava, ou ele era representativo, né? O estilo de vida do vagabundo social. E aqui vagabundo social que eu estou falando é aquele que não é o pobre, o miserável, não é nesse sentido. O vagabundo social é aquele que não se enquadra nessas regras. E é óbvio que o artista, o poeta, o escritor, né, ele é alguém que não se enquadra, que é alguém que, de certa forma, ele exerce algum tipo de resistência contra todo esse processo de enquadramento social. Agora, nem por isso deixava de se encantar com essa transformação. Ele era alguém que, de certa forma, por mais que ele achasse ruim, olha aqui a visita que eu estou tendo aqui, ó. Olha o Eduardo, todo molhado, brincando lá fora, né? Tchau, Dudu. Olha, Ana Júlia. Aqui. Tchau, vamos lá tomar banho. Só para se encerrar então, gente. Veja que aqui é quase que uma síndrome de Estocolmo. Aquele que não tem mais espaço. Aquele que se vê de repente enquadrado, né? E que continua se rebelando contra isso, obviamente, mas também ao mesmo tempo está encantado com a velocidade dessa transformação, tá certo? Bom, continue fazendo a leitura, percebo aqui outros pontos e comentem outros pontos também, né? Principalmente comentem no próprio vídeo, né? Nos comentários abaixo do vídeo, e analisem aqui as imagens, as belas imagens que eu mostrei para vocês desse processo de transformação, e nós nos vemos aí numa próxima vez. Um grande abraço.